apresentar para vocês a Jabuticaba-lisa-de-Pernambuco. Essa jabuticabeira que estamos vendo aqui, ela tem uma copa bem aberta, bem ramificada desde a base. E ela pertence ao grupo de jabuticabeiras nativas das serras do Nordeste, chamadas de regiões de brejos de altitude. Esse grupo engloba as variedades chamadas de grimal nos Estados Unidos, peluda de Alagoas, cambucá roxo, que é nativa de Sergipe, e as lisa e peluda de Pernambuco. Essa aqui que nós vamos mostrar agora é a Jabuticaba-lisa-de-Pernambuco. Então eu vou me aproximar da árvore, mostrar como é que ela está carregada de frutos. Ela é muito produtiva. Ela aqui no sítio não encontra as condições ideais, porque ela é uma jabuticabeira que prefere climas mais secos, invernos não tão pronunciados como daqui na região do Sudeste. Portanto, ela é muito resistente à seca, longos períodos de estiagem, como deve ocorrer em sua região de origem. Essa jabuticabeira, ou o grupo delas, melhor dizendo, já foi eleita, já foi alvo de programas agrícolas, estilo Globo Rural, mostrando que ela é uma jabuticabeira muito bem adaptada para as serras do Nordeste. E até hoje a sua identidade botânica não é clara. Esse grupo precisa de estudos, tem várias diferenças em relação às jabuticabas tradicionais. Eu vou explorar isso um pouco, mostrando as folhas. Não agora exatamente, vou mostrar mais ali na hora que for filmar os frutos. Mas já posso adiantar para vocês, que as folhas têm esse formato aqui de barquinho, que em botânica se chama folha conduplicada. O que é isso? Em relação a essa nervura central, as margens da folha são dobradas, então dá essa aparência de barco as folhas. Essa é uma característica desse grupo. Então hoje vamos explorar isso aí e, além disso, mostrar a degustação desses deliciosos frutos aqui, O tronco da Jabuticaba-lisa-de-Pernambuco, ele tem uma coloração meio acinzentada, esbranquiçada, acinzentada, e quando ele descama em placas, ele é de um marrom bem clarinho. Isso também difere jabuticabas desse grupo de outras variedades. E aquela ramificação enorme desde a base, que dá aquela aparência de árvore de copa ampla. Ela só não está mais ramificada porque aqui a gente promove podas periódicas, de forma que não fique muito difícil colher os frutos. Jabuticabeira aqui nas condições do Sudeste, ela perde as folhas totalmente no inverno, e agora que a gente está saindo do inverno, as folhas estão sendo reformadas, está havendo uma nova brotação. Então ela vem verde clarinha, E aqui, gemas foliares brotando, nascendo. E aqui folhas do ano passado que eu mostrei no início do vídeo. São bem verde escuras e sempre aquele formato de barquinho, formato conduplicado. Bom, pessoal,
A gente colheu os frutos da jabuticaba lisa de Pernambuco e agora vamos passar a parte que interessa, ou seja, a degustação. Vou mostrar aqui os frutos. Deixa eu ver se eu vou estar aqui com um cabinho para mostrar a parte botânica. Vou aproximar aqui, ó. Então ele tem um pequeno pedicelo, cabinho, é bem reduzido nessa espécie. Vamos tentar captar alguma coisa aqui do cálice, ó. As sépalas dele ainda são vestigiais, ó. Vou aumentar para ver bem as sépalas. As sépalas dele já estão aqui, ó, com as pontinhas agudas. Tentar mostrar aqui o detalhe do cabinho, ó. Ele é bem encorpado, ao contraste com o meu dedo. Apesar de ser curto, ele é bem espesso. E contrariamente às outras jabuticabas do Nordeste, a lisa de Pernambuco não tem indumento, ou seja, não tem pelinhos. Por isso ela recebe o nome de lisa de Pernambuco. Vou pegar aqui a faca, cortar. Olha, outra característica dessa espécie, ela não tem aquela entrecasca vermelha que é comum a várias outras jabuticabas. Aqui, ó, a entrecasca é verde nela. Então vou fazer a degustação aqui, ver sabor e mostrar as sementes também. Muito doce. Nesse fruto grande só encontrei uma semente. Aqui, ó, a casca e uma semente única. Então, um rendimento de polpa excelente da jabuticaba de Pernambuco. Sabor bem doce, diferente do de Sabará, não tem nenhuma nota de acidez. Jabuticaba que vai agradar muita gente que gosta do paladar mais doce nos frutos. E agora vamos mostrar também as folhas. Já tinha mostrado alguma coisa na árvore, mas aqui é aquele formato de barquinho, ó, que se chama em botânica folha conduplicada, insistindo nisso aí, ó. Nem toda jabuticaba é assim, poucas são, e esse grupo do Nordeste, ele se distingue da grande maioria das jabuticabeiras do restante do Brasil por isso, folhas conduplicadas. Elas têm a base relativamente aguda, tem aqui um pecíolo, né, um cabinho tamanho médio. Vamos ver a face de baixo, mais clara a cor. Quando isso acontece são folhas discolores. E eu vou mostrar as folhas novas, que tem uma outra tonalidade verde claro. Mas já tem, ó, o formato conduplicado, desde novinha. Então, ó, o contraste de cores bem interessante aí. Então, pessoal, parte final do vídeo vai ser mostrando as mudas que nós temos disponíveis da jabuticaba lisa de Pernambuco. Pessoal, agora que a gente já mostrou os frutos, já mostrou a árvore da plinia lisa de Pernambuco, vamos mostrar o aspecto das mudas, que estão aqui com 3, 4 meses de idade, já prontas para saírem da sementeira para os tubetes pequenos. Daqui a mais alguns meses a gente já vai tê-las crescidas nesses tubetes que vão entrar agora. Mais 1, 2 anos vão estar prontas para venda. Agora eu tenho uma surpresinha para vocês no final do vídeo. A primeira frutificação dessa espécie foram 4, 5 frutos apenas, há 2, 3 anos atrás. E eu vou mostrar as mudas com essa idade, já nos tubetes prontas para venda. Vamos lá? Como eu acabei de falar, a primeira vez que a jabuticaba lisa de Pernambuco frutificou aqui no sítio, foram bem poucos frutos e poucas sementes, coisa de 2, 3 anos atrás. Então a gente pegou esse número muito limitado de sementes, né, e formou mudas. Essas mudas estão já com uns 3 anos, 2, 3 anos de idade, e é o tamanho que aquelas que eu acabei de mostrar na sementeira vão ficar no futuro. Então, mostrar mais um detalhe, que são plaquinhas de alumínio que a gente coloca com a identificação, aqui vocês podem ler Lisa de Pernambuco, que é a jabuticaba, né? O tema do vídeo de hoje.
Olhem só a espessura do tronco. Esse ponto elas já estão perfeitas para você receber em casa, transferir para um vasinho, fazer a aclimatação e daí para o solo. Mostrar algum detalhe das folhas, ó, que já apresentam as folhas com um formato bem da planta adulta. É uma planta bem bacana. Então esse aí é o nosso processo, né? A gente tem um longo processo de formação de mudas, né? Primeiro formar as matrizes, depois esperar alguns anos para elas frutificarem, a partir daí colher sementes e fazer todo aquele processo para transformar numa muda linda dessa para vocês.